Você que está online vai ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus pegue você onde você estiver. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, verso 18. Diz assim a santa palavra de Deus: Então Moisés disse: Peço-te que me mostres a tua glória. Que pedido maravilhoso. E Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus não tem misericórdia de quem você manda Ele ter misericórdia. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Quem manda é Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus está dizendo para Moisés: Ei, quem manda na parada toda aqui sou eu. E ele acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, sobre uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Curve a sua cabeça. Nada é mais poderoso do que a palavra. Estamos aqui por causa dela. E não seja ingênuo, há uma guerra no mundo espiritual para que você não a receba. Preocupações, afazeres, compromissos, estresse, cansaço, fome, são muitos inimigos. Mas agora você pode lutar. Dizer ao Senhor que você quer ouvi-lo, que você precisa de respostas. Fale para Ele agora. Fala: Senhor, fala comigo, Pai. Acenda o meu coração. Toca na minha vida, toca na minha mente. Senhor, mostra-me a tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco de uma forma profunda, para que possamos sair desta reunião avivados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que li a vocês, Moisés está no meio aí da sua jornada, conduzindo o povo que viveu 400 anos escravo no Egito, que depois das 10 pragas, depois da abertura do Mar Vermelho, agora caminha e peregrina num deserto para alcançar a promessa tão sonhada da terra prometida, a Canaã. Você conhece a história de Moisés? Você lembra que Moisés é filho de Joquebede e Arão, e havia um decreto de matar as crianças. Sua mamãe, Joquebede, coloca Moisés num cesto de junco, passa betume naquele cesto para que ele fosse impermeável, e coloca aquele cesto com uma criança dentro, Moisés, nas águas do rio Nilo, porque ela se negou a matar Moisés. Ela o escondeu por 3 meses, mas não tinha como. E surpreendentemente, pelas mãos de Deus, quando aquele cesto boiava nas águas do rio Nilo, coincidência? Não, propósito. A filha de Faraó estava tomando banho, e a Bíblia diz que ela ouviu o choro do menino. E quem é que ouve o choro de uma criança e é atraído por ele? A gente ouve o choro de criança, a gente põe a mão no ouvido, não é? A gente ouve o choro de criança e fala: meu Deus, leva essa criança para longe de mim. Mas quando Deus está no negócio, choro de criança vira sinfonia, gente. Choro de criança vira orquestra, Beethoven. A Bíblia diz que ela ouviu o choro da criança e se apaixonou pela criança. Criou a criança. E ela cria Moisés no palácio. Até os 40 anos, Moisés vive como príncipe do Egito. Até o dia que ele está andando pelo palácio, andando pelas terras do Egito, e vê um egípcio batendo em um hebreu. E ali ele se revolta contra aquilo e ele mata o egípcio.
E dali você conhece a história, o seu crime, o seu assassinato, ele é compartilhado e ele vai viver no deserto. Só que o deserto, que é o lugar onde Moisés vai com 40 anos de idade e fica lá até os 80 anos, não é só um lugar que tem menos recursos do que o palácio de Faraó. Não é só um lugar que é pobre em relação ao luxo, mas é um lugar onde Deus usa para moldar um homem. Todas as vezes que Deus quebra algo em nós, um padrão de vida, uma zona de conforto, lugares que a gente ama, mas parece que tem uma força empurrando a gente para fora dali, é o chamado desconforto. O deserto, ele não é um castigo. A gente chama alguns lugares de castigo, mas eu aprendi que hoje, olhando para trás, algumas coisas que eu chamei de castigo, na verdade, era treinamento. Deus estava me treinando. Deus nunca castigou Moisés. Deus não segurou Moisés 40 anos no deserto porque Deus é um torturador. Mas Deus segurou Moisés 40 anos no deserto porque ele tinha uma missão muito grande. E Deus não vai expor você a um plano dele sem que você esteja pronto para viver isso. Quando Moisés tem basicamente 80 anos de idade, ele chega no deserto com 40, mas com 80 anos, ele vê uma sarça ardente. Ele é um pastor de ovelhas. Ele cuida das ovelhas do seu sogro Jetro. E ele vê uma sarça. Eu já tive no Egito e tive no deserto. A sarça é uma planta muito comum, é como se fosse capim aqui para a gente. Nasce em qualquer lugar. E a sarça, ela é seca. Então, é muito normal uma sarça, por conta do calor do deserto, entrar em combustão, pegar fogo. Mas o que não é normal é a sarça pegar fogo e não se consumir. Então, Moisés olha para uma sarça pegando fogo, só que já passou 1 minuto e ela continua igual. 2 minutos, ela continua igual. 3 minutos, ela continua igual. 10 minutos, ela continua igual. A sarça não para de queimar e ela continua com seus galhos intactos. Foi isso que atraiu Moisés. E quando ele é atraído pela sarça, ele vê que a presença de Deus estava ali. A sarça pegando fogo e não se consumindo é um símbolo. Você percebe que o sinal da presença de Deus na sua vida é quando você está passando por algo que deveria te consumir, mas não consome. Se você perguntar para mim, Pastor Diego, como eu sei que Deus está comigo? Quando você passa por uma situação que deveria consumir você, mas sobrenaturalmente não consome. Você queima, mas não consome. Arde, mas não consome. Pega fogo. As pessoas estão contando os minutos, mas não consome. A sarça é o símbolo do que a presença de Deus faz em alguém. Pega fogo como todo mundo, mas não consome. Deveria ter desabado, mas não desaba. Deveria ter enlouquecido, mas não enlouquece. Já era para ter desistido, mas está em pé. Por quê? Porque esse é o símbolo da presença de Deus na vida de alguém. Deus não disse que você não vai pegar fogo. Deus disse que o fogo não vai te consumir. Deus não disse que você não vai ficar desempregado. Ele está dizendo que o desemprego não vai te enlouquecer. E nem você vai passar fome porque está desempregado. Deus não disse que você não vai ficar doente, mas essa doença não vai ser a tua marca. A marca da presença de Deus na vida de um homem é: ele passa por algo que deveria consumi-lo, mas não consome. Quantos estão passando por algo assim hoje? Quantos estão vendo a presença de Deus na sua vida? Isso aí é maravilhoso. É isso que Deus está mostrando para Moisés. Esse é o sinal da nossa sobrevivência. Gente, a tua resistência não é mostrada no púlpito. A minha resistência não é mostrada enquanto eu prego para vocês com o microfone na boca, não. A resistência de um voluntário não é quando ele está desfilando na igreja com um crachá, posso ajudar. Não, não, não. A nossa resistência, você quer saber o teu chamado? Olhe para aquilo que você sobreviveu.
Você quer saber para aquilo que Deus está te chamando para fazer? Olhe para as coisas que você deveria ter morrido e não morreu. O teu chamado não está relacionado a um lugar mais alto. O teu chamado está relacionado à tua sobrevivência. A tua sobrevivência. Porque simplesmente eu sou imorrível, eu sou inquebrável, eu sou indesistível. E eu aprendi que tudo está relacionado a isso. E Deus está chamando Moisés no deserto. Porque no deserto, Deus não só se revela, Deus molda a gente. Deus molda a gente quando quebra a lógica, quebra a matemática. No deserto, a gente para de depender das nossas habilidades. Porque no Egito eu mando em todo mundo. No Egito tem alguém abanando ventinho, tem uvinha na boca. No Egito eu tenho linho fino. Mas no deserto eu não tenho onde lavar roupa, eu não tenho escravo. No deserto eu não tenho uma horta maravilhosa, eu não tenho um pomar atrás do palácio, eu não tenho melancias, alho poró. Porque foi isso que o povo sentiu falta do Egito, quando estava no deserto. Eles queriam melancias, alho poró, legumes. Mas se de um lado as minhas habilidades do deserto, elas não servem para muita coisa, do outro lado eu começo a aprender a depender de Deus. E como é maravilhoso eu depender de Deus. Como é maravilhoso você ter uma tranquilidade de acordar e dizer: eu não sei absolutamente nada de como sair dessa situação, mas eu sei de uma coisa: eu dependo de Deus. Essa é a maior libertação que tem. A libertação não está em saber resolver problemas. A libertação está em depender de Deus quando você não sabe resolver problemas. Você não foi chamado para saber, você foi chamado para depender. Você não foi chamado para resolver, você foi chamado para depender. A gente dificulta tudo, como diz a música do Thales Roberto. A gente complica tudo, a gente só deveria guardar o coração para depender dele. E foi nesse cenário onde Deus deixou Moisés cozinhando 40 anos no deserto, onde não tinha aula, não tinha seminário teológico, não tinha igreja, não tinha nada. Mas a presença de Deus nem precisava explicar. A presença de Deus acompanhava Moisés a cada passo. Deus nem sempre precisa te dar uma aula. A presença dele te acompanha, te ensina. E é nesse contexto que Moisés está abrindo a boca dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde algo tão lindo, dizendo: ah, Moisés, tem um lugar junto a mim que eu consigo dar o que você está pedindo. Um lugar de proximidade. Eu vou ter meio que cobrir a mão. Você já imaginou Deus tendo que me proteger dele? Deus está dizendo: eu vou ter que cobrir com a minha mão a minha presença. Mas já que você está me pedindo a minha glória, tem um lugar junto a mim que eu posso te mostrar a minha glória. Eu tenho um lugar reservado. Elírio, Deus tem um lugar para você aqui reservado hoje. Deus tem um lugar. Você não é um ser natural, você é um ser sobrenatural, você é um ser espiritual. Há um lugar onde a presença de Deus vai estar conosco. Esse aqui é o primeiro encontro direto de Moisés com Deus. Não significa que Deus não estava com Moisés. Deus sempre esteve com ele. Desde o dia que a mamãe colocou ele num junco, no Nilo, e as águas levaram ele até a filha de Faraó. Deus sempre esteve com ele. Deus sempre esteve com ele. Desde quando ele tocou no Mar Vermelho e o mar se abriu. Desde quando Deus o usou várias vezes. Mesmo sem saber, Moisés era guiado por Deus. E eu me coloco como Moisés para entender que muitas vezes eu nem sei, mas Deus está me guiando, sabe? Eu falo algumas coisas, você também deve ter falado, e você diz: nossa, de onde saiu isso? E você depois percebe que foi Deus que colocou essas palavras na sua boca. Algumas reações, e a gente fala: meu Deus, eu não sou assim, eu não tenho essa calma, eu não tenho esse controle, de onde está vindo isso? E aí depois você cai a ficha e você fala: é o Senhor que está me guiando, né? Eu normalmente já estaria chorando, tremendo, mas eu estou firme aqui. O que está acontecendo? Moisés, ele não tinha até então um encontro tão profundo com Deus, mas Deus sempre o guiou. E eu sei que talvez alguns aqui são crentes novos, mas eu tenho uma notícia para você. Mesmo que você não tenha reconhecido, Deus sempre guiou você, Deus sempre conduziu você, Deus sempre esteve. Só que agora ele tem 80 anos. E aquele que o preservou a vida inteira, aquele que o preservou,
que o guardou agora está em frente dele. E Moisés tem um pedido para que ele se revele. Veja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, denominação, eu não estou falando de placa. Tem pastores que se apropriam do rebanho como se o rebanho fossem deles. Eu quero deixar uma coisa clara aqui: todas as minhas ovelhas, todas elas, você tem a liberdade de mudar de igreja quando você quiser, e eu vou abençoar você, porque nenhuma de vocês são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus. Eu sou apenas um condutor. E eu quero dizer, se o dia você não se sente bem aqui, pastor, o senhor não vai me amaldiçoar não. E você que é de outra igreja e quiser vir para cá, não deixe nenhum pastor segurar você não, porque você é livre para fazer. Se aquele que podia te prender escolheu te soltar, quem sou eu para prender você em algum lugar? Se aquele que poderia guardar você numa caixinha escolheu soltar você para voar. Mas eu não estou falando aqui de denominação. Moisés não está dizendo: Deus me dá uma igreja, Deus me dá um cargo, Deus me dá um dom, Deus me ensina a cantar, me ensina a pregar, Deus me dá um ministério sólido. Moisés está dizendo: Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero um toque real, eu quero uma expectativa e uma experiência viva. Ele está dizendo: eu já vi o Senhor fazer coisas na minha vida, eu já vi o Senhor fazer milagres, curas, libertações, mas agora eu quero algo além. Mostra-me a tua glória. E esse é o nosso problema hoje, meus irmãos. Nós amamos tanto a igreja, mas não encontramos a glória, não encontramos a presença. Moisés teve um encontro com Deus em muitos lugares, mas agora ele não quer um escape para um problema. Ele não quer uma comida porque tem fome. Ele não quer água porque tem sede. Ele não quer uma vitória porque o inimigo está vindo atrás. Não tem inimigo, não tem problema. Só tem alguém desejoso com uma única coisa: Deus, mostra-me a tua glória. Deus, mostra-me a tua glória. Ele sabe que tem um baita desafio pela frente, porque ele vai conduzir um povo inteiro. Agora, por que ele está pedindo a glória? Porque no capítulo anterior, ele sobe ao Monte Sinai, e Deus vai dar a ele os mandamentos, os 10 mandamentos. E quando ele desce do Monte Sinai com a tábua dos 10 mandamentos, o próprio Moisés quebra as tábuas, porque o povo quebrou a lei mesmo antes de recebê-la. Um dos mandamentos diz: não tomarás ou não terás outros deuses além de mim. Mas quando Moisés desce com os mandamentos, existe um bezerro de ouro no pé do monte. O povo está adorando outros deuses. E Moisés, furioso, quebra a tábua. E não é só Moisés que fica chateado, não. Deus fala algo terrível aqui. Êxodo capítulo 33, verso 3. Deus está dizendo o seguinte: preste atenção. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Que terra é essa? É Canaã. Não é a terra da promessa? Deus está dizendo: vão. Só que tem um detalhe: porém, eu não vou com vocês. A partir de agora vocês vão viver a promessa, mas vão viver sem mim. Porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. A minha santidade poderia matar vocês. Então faz o seguinte: vão sem mim. Deus está dizendo: eu vou abençoar vocês. Vocês vão viver num lugar legal, vocês vão viver num lugar bom. Lá tem terra, lá tem mel, lá tem leite. Podem ir. E para alguns isso aqui já bastaria, dizendo: oh Deus, o Senhor não vai comigo, mas está mantendo a promessa? Uau, eu estou dentro. Obrigado, Senhor. O Senhor não vai comigo, mas o carro vai chegar? O Senhor não vai comigo, mas o namorado está vindo? Maravilha. O Senhor não vai comigo, mas o financiamento foi aprovado? Mas eu quero dizer que você tem que ser um diferentão. Que enquanto o povo está ali curtindo o bezerro de ouro, ao invés de esperar Deus, há uma voz que se levanta no versículo 15 do capítulo 33. E alguém vai dizer algo distante de todo mundo. E Moisés, porém, lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui.
Moisés está dizendo: se a sua presença não for comigo, Senhor, eu não estou nem aí para a promessa, eu não estou nem aí para a terra que emana leite e mel, eu não estou nem aí para Canaã, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não vai caminhar comigo. Moisés está dizendo: eu não quero a promessa, eu não quero a promessa sem o Senhor estar presente, eu não quero a terra se o Senhor não estiver comigo. E é esse o nosso desafio, irmãos, esse é o nosso desafio, porque não temos paciência para esperar a presença. Nós estamos o tempo todo, uma vez querendo coisas, uma vez querendo vestidos, uma vez querendo calças, uma vez querendo namorados, uma vez querendo coisas, e nós não paramos para ouvir a Deus. Mas você tem que lembrar que um dia você tirou a sua sandália e viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Como é que eu vou aceitar migalhas se um dia eu senti a presença de Deus? Como é que eu vou acordar segunda-feira aceitando estar longe dele, se ele já se manifestou a mim, se ele já mostrou o quanto é fiel? Eu não sei aqui, pelo amor de Deus, quantos estão aprendendo a viver sem Deus, mas esse culto é um resgate, esse culto é um dia que o Espírito Santo vai trazer você de volta. Eu declaro que hoje nós vamos declarar: se Deus não for conosco, nós não vamos. Se Deus não estiver nos nossos cultos, que os nossos cultos acabem. Se Deus não estiver no nosso louvor, que a nossa música acabe. Se Deus não estiver nas nossas pregações, que as pregações acabem. Se Deus não estiver no meu trabalho, eu não vou trabalhar amanhã. Eu não quero anjo, eu não quero anjo, eu não quero bênçãos. Meu irmão, depois de tudo que você viu, você não pode ter um substituto. Você não pode estar em queda, cercado por ídolos. O verdadeiro adorador não quer as coisas, o verdadeiro adorador quer Deus. Eu vim encontrar a Deus aqui. Eu não posso vir por um status. Eu não posso estar aqui porque eu tenho que pregar. E Deus conhece o meu coração. Eu não estou aqui para dar um show. Eu vim aqui porque eu preciso da graça de Deus. E a gente precisa fazer essa oração consequentemente todos os dias. Senhor, eu não saio, eu não me movo até que o Senhor me toque. Moisés está dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. O povo quer um anjo. O povo está adorando o bezerro de ouro. O povo está ali, Senhor, seduzido com os seus próprios pedidos. Mas se o Senhor não me marcar com fogo, eu não consigo avançar. A graça do Senhor é o que eu preciso. E eu sei que muitos estão satisfeitos com a bênção, e muitos estão satisfeitos com o carro, com a casa, com a cura física, com a vitória, com a terra que mana leite e mel. Mas eu não quero ser assim. Eu quero ser como Moisés. Eu quero ser como Moisés. Eu quero dizer: Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Você pode repetir isso? Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Diga mais alto: Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Grita isso: Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Grita mais alto: Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença. Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença, meu Pai. Deus, eu não quero os teus presentes se eu não tiver a tua presença, meu Pai. Eu não quero. É isso que Moisés está falando. Moisés sabia a diferença entre o que Deus dá e o que Deus é. E por que você está aqui? Você sabe a diferença do que Deus dá para o que Deus é? Ou você só quer uma resposta rápida? Ou você só veio aqui hoje porque precisa de uma resposta? É isso que a gente diz. Eu vou à igreja hoje porque eu preciso de uma resposta. Eu vou à igreja hoje porque meu Deus é como uma cartomante. Ou a sua alma está aqui desejosa pela glória de Deus.
Você quer a resposta ou a glória? Você quer a promessa ou a presença? Quando você corre para o altar, você corre porque quer um vestido novo? Quando você ora a Deus, é porque você está emocionado? Ou porque a gente começa a fechar os olhos e dizer: Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua glória. Imagine você, gente, imagine você casado com alguém, que essa pessoa só te manda presentes, mas nunca aparece. Você se casou e todos os dias ele te manda um chocolate, ele te manda um buquê de flores, ele te manda um anel, mas ele nunca aparece em casa. Nenhum relacionamento se sustenta pela distância, porque algumas vezes nós não queremos o bilhete, o chocolate, nós queremos o toque, nós queremos o abraço, nós queremos o cheiro, nós queremos estar juntos. Moisés disse: eu não quero o seu chocolate, Senhor, eu não quero o seu buquê de flores, Senhor, eu não quero que o Senhor me mande anjos me escoltando até o lugar que o Senhor me prometeu. Deus, eu quero mais. Eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Cuidado com quem só quer o que você tem, mas não quer o que você é. Cuidado com quem só quer o que você tem, mas não quer o que você é. Cuidado com quem só quer o que você tem e não quer o que você é. Cuidado, não se case com alguém que só quer o que você tem e não quer o que você é. Não trabalhe com alguém que só quer o que você tem e não quer o que você é. Não faça sociedade com alguém que só quer o que você tem e não quer o que você é. Não adore por alguém que só tem algo a te dar. Deus é muito mais do que presentes, Ele é o Senhor. E eu quero declarar que hoje a Lírio vai dizer o mais alto: Deus está prestes a mudar esta igreja de estação. Deus está prestes a soprar um novo vento para esse lugar. Deus tem me mostrado uma onda de avivamento que vai varrer toda Itaquera, cidade de São Paulo. Nós veremos ônibus chegando nesse estacionamento. Nós veremos caravanas vindo para beber do que Deus fará aqui. E nós vamos crescer, não por causa do som, não por causa do LED, não por causa do voluntariado. Nós somos uma igreja que vai crescer, porque todos os dias vamos dizer: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Eu quero a presença. Eu quero a presença. Agora, por que é que Deus diz para Moisés? Por que é que Deus diz para Moisés: olha, vocês podem ir viver a promessa, mas eu não posso ir com vocês? Porque Deus está magoado? Deus não fica magoado como a gente. Quem fica chateadinho e fazendo biquinho é a gente. Deus é maduro. Quando Deus diz assim: ó, a partir de agora vocês vão viver e eu não vou, não é porque Deus está fazendo o tipo, ou Deus está dizendo: agora eu estou com birra. Não, é por causa do pecado. Deus está dizendo: eu não posso caminhar com vocês, porque vocês estão sujos, vocês estão impuros. Se eu caminhar com vocês, vou matar vocês. A minha glória mata vocês. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser quente ou frio, porque o morno ele vomita. Deus está dizendo: eu não posso ir, porque eu sou santo e vocês estão contra tudo aquilo que eu tenho ensinado. Mas Moisés é diferente. Fala comigo: eu tenho que ser diferente. Alguns aqui diriam: tá bom, Senhor, eu entendi o teu lado, então eu estou seguindo em frente. Obrigado, te amo, Jesus. O Senhor mantendo a promessa, está maravilhoso. Eu recebendo essa palavra que vou vencer, meu Deus do céu, eu já vou até dormir essa noite. Olha, só de ouvir o pastor dizendo que a vitória é minha, e vai ter sabor de mel ainda, eita glória. Mas Moisés é diferente. Moisés não basta ter a promessa de que vai ter uma terra que mana leite e mel. Moisés começa a argumentar com Deus. Moisés começa a debater com Deus. E sabe o que é o mais estranho? Deus entra no debate. Deus não fica bravo quando Moisés diz: mostra-me tua glória, Senhor. Deus já tinha dito que não iria com ele. Deus já tinha dito que não iria. Mas Moisés não encerra o assunto. Moisés diz: Senhor, vamos conversar.
mostra-me tua glória. O Senhor pode, Pai, o Senhor pode fazer tudo, mas não se afasta de mim, Senhor. Se eu não tiver o Senhor, não tenho nada, Senhor. Se o Senhor não for, acabou. Se nós tivéssemos cada vez mais cultos que valorizassem mais a glória do que o palco. Se nós tivéssemos mais cultos que valorizassem mais a gratidão do que a necessidade. Se nós tivéssemos orações que estão mais preocupadas em agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Se o nosso louvor não fosse um louvor preocupado com cansaço, com fome, mas fosse um louvor para rasgar a alma, entregar tudo ao Senhor. Demônios hoje que tentam nos aterrorizar já teriam saído correndo faz tempo, porque ninguém é páreo para um homem que deseja a presença. Ninguém é páreo. E Moisés diz: fala comigo, mostra-me a tua glória. Deus disse: eu não posso ir com você. E Moisés diz: mostra-me tua glória. Moisés não está decidido a desistir da glória de Deus. Ele sabe que o povo fez uma bobagem, mas ele diz: mostra-me tua glória. Joga a tua mão para o alto, fecha o olho, olha lá para cima com o olho fechado. Fala assim: Deus, mostra-me tua glória. Senhor, mostra-me tua glória. Mas não fala só com a boca não, fala com toda a tua vontade. Pensa nisso, pensa no que você está pedindo, peça com vontade: mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Peça mais uma vez: mostra. Eu não quero ir para casa sem vê-la. Eu gosto de ver cantor, mostra-me tua glória, mostra-me. Na minha casa, na minha cozinha, no meu banheiro, no meu quarto, enquanto eu dirijo, enquanto eu lavo louça, enquanto eu lavo o quintal, enquanto eu faço relatório, mostra-me tua glória, até que a minha mente seja curada. Fala para Deus: até que a minha mente seja curada, até que meu ânimo seja restaurado, até que a minha coragem seja ressuscitada. Você já fez terapia, mas agora você precisa da glória. Você já foi no cardiologista, mas agora você precisa da glória. Você já fez terapia, mas agora precisa da glória. Você já foi no psicólogo, mas agora precisa da glória. Você já falou com o pastor, mas agora precisa da glória. Glória, lá vai cá. Comece a encher tua boca de aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me. Mostra-me. Pode abaixar suas mãos. Nós vivemos dias sombrios porque esquecemos da glória. O mundo enlouqueceu porque esquecemos da glória. Pois eu quero declarar uma glória sobre a tua vida que expulsa demônios. Você vai entrar em lugares que demônios se apoderaram dele. E se você estiver tomado de glória, você nem precisa mandar o demônio sair. A glória já dá um pontapé no traseiro do demônio. Eu profetizo uma glória que vai salvar os teus filhos. Não é pelo muito falar, é pela glória. Para, economiza saliva. Para, teus filhos já nem te respeitam mais, porque você parece um disco rachado, repetindo, parecendo um papagaio. Fecha a boquinha e carrega a glória, porque a glória é irresistível. Eu declaro que a glória vai apagar incêndios na tua vida. Esses incêndios: pastor, eu não aguento, é tanto estresse, eu tento falar mas ninguém me ouve. Cala a boca e se encha da glória. A glória apaga incêndios, a glória leva paz, a glória leva equilíbrio. Para de lutar com a força do braço e encha-se da glória. Eu declaro uma glória que vai fechar sepultura, sepulturas que estão se abrindo, enterrando teu casamento, enterrando teus sonhos, enterrando tua paz, pois uma glória hoje vai fechar a cova. Eu estou pregando para alguém aqui. Há covas abertas, há velórios marcados, e Deus está dizendo: encha-se da glória, peça a glória. Eu fecho a cova hoje. Você sabe qual é a resposta de Deus? Você sabe qual é a resposta de Deus para quando Moisés diz: mostra-me tua glória? Versículo 21, está aqui, ó. Deus não diz: cala a boca, Moisés. Quando Moisés diz, Deus disse: eu não posso ir com você. Moisés diz: eu não vou se o Senhor não for comigo. O que Moisés disse no 17?
qual que é a resposta de Deus? Há aqui um lugar perto de mim. Meu Deus, onde é que eu estou que eu não encontrei esse lugar ainda? Enquanto o povo está adorando bezerro de ouro, um camarada falou: Senhor, eu não sou como eles, Pai, mostra-me a tua glória. E a resposta de Deus é: tem um lugar, filho, e é pertinho de mim. Tem um lugar, filho, tem um lugar e é pertinho de mim. Tem um lugar, tem uma vaga, tem uma abertura, tem uma oportunidade. Algo que eu nunca disse a ninguém, porque eles nunca me pediram isso, filho. Eu não saio oferecendo esse lugar a qualquer um. Isso não é uma dúzia de banana que a gente coloca na prateleira. É um lugar reservado para aqueles que desejam. Moisés encontrou esse lugar porque ele cavou mais fundo, ele lutou mais forte, ele chorou mais tempo. E Deus disse: aonde que esse lugar está? Aqui do meu lado. A Bíblia diz que o Senhor passa os seus olhos por toda a terra, procurando alguém a quem Ele possa mostrar a sua glória. Deus está dizendo: tem espaço. Agora, será que é você que vai ocupar esse lugar? Você está disposto a deixar o bezerro de ouro e dizer: Deus, mostra-me a tua glória? Você está disposto a quebrar esse bezerro de ouro? Porque o bezerro de ouro até pode garantir a promessa, mas não segura a presença. Desculpa, entrar num carro novo sem a presença de Deus, eu continuo andando de ônibus. Desculpa, ter uma casa na praia, vista mar, pé na areia, sem a presença de Deus, prefiro estar debaixo da ponte com Ele. Porque debaixo da ponte com Deus é palácio, casa da praia, pé na areia, sem Deus é inferno. E eu quero o céu, não quero o inferno. E o inferno não é inferno porque tem fogo. O inferno não é inferno porque tem demônio. O inferno é inferno porque Deus não está lá. Porque se Deus estivesse lá, podia ter fogo, podia ter demônio. A presença de Deus transforma qualquer inferno em céu. Eu não quero coisas, eu quero a presença. E Deus está dizendo: tem um lugar, filho, tem um lugar. E sabe onde é esse lugar? Sabe onde é? Na fenda da rocha. Fala comigo: na fenda da rocha. Um homem quebrado, numa rocha quebrada, vendo a glória de um Deus completo. É assim que você se enche. Um homem quebrado entrando numa rocha quebrada verá a glória completa. Existe um lugar e a glória está vindo, e a decisão é sua, Lírio. A decisão é sua. Deus está prestes a passar diante de você. Você pode ficar aqui hoje como um pedinte, olhando para um bezerro de ouro e dizendo: eu vim atrás de uma resposta. Eu vim atrás de uma resposta. Eu vim atrás de uma resposta. Eu quero dormir. Eu estou desesperado. Eu estou angustiado. E Deus está dizendo: tá bom, vai para Canaã, mas eu não posso ir com você, porque você quer minhas mãos, você não quer a mim. E você não quer vida nova, você quer meus presentes. Toma meus presentes. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu alivio você. Mas se você quiser descanso para a tua alma, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não quero presentes, eu quero a presença. Pare de forçar o braço, pare de manipular o processo. Entra na rocha, o Pai vai passar. Se posicione nele. Eu tenho gigantes, mas eu preciso da presença. Eu tenho inimigos, mas eu preciso da presença. Eu tenho doenças, mas eu preciso da presença. E sabe quem é a rocha? A rocha é Cristo. Durante toda a Bíblia, Jesus é a rocha. A rocha é Jesus. Moisés vai encontrar muitas rochas. Ele vai encontrar uma rocha que ele vai falar. Ele vai encontrar uma rocha que ele vai bater. Ele vai encontrar uma rocha que ele vai subir. Ele vai encontrar uma rocha que ele vai sentar. Mas essa rocha ele vai entrar dentro dela. Há uma fenda na rocha. E quando a presença passar, Moisés tem que entrar dentro dela.
E quando a presença passar, a Bíblia diz que o Senhor vai cobri-lo com a sua própria mão para ver a glória dele passar. Você consegue imaginar isso? Deus te protegendo de algo tão poderoso que se Ele não te cobrisse, você não suportaria. Versículo 22 do capítulo 33. Quando a minha glória passar, eu porei em uma fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. 23. E em seguida tirarei a mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Deus está dizendo: eu estou te protegendo de mim mesmo, mas eu vou mostrar o que eu posso mostrar. Mas um dia nós o veremos, sem que Ele precise se esconder de nós. Não com esse corpo corruptível, mas um corpo incorruptível, onde não haverá mais choro, mais dor, mais ranger de dentes. E eu vou dizer do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Eu encerro dizendo que a rocha está aqui, e a escolha é sua, meu irmão. Eu já vi muitas pessoas dizendo: será que Deus existe mesmo? Será que Deus é real? E eu pergunto: quando foi a última vez que você falou com Ele e disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Mostra-me a tua glória. E surpreendentemente Ele vai dizer: tem um lugar ao lado aqui, meu filho. Eu vou te esconder, eu vou mostrar a você a minha glória. Moisés foi um ícone, um grande libertador. Moisés jamais faria o que fez se não fosse pela glória de Deus. Moisés jamais suportaria o que suportou se não fosse pela glória. E hoje nós vamos buscar a glória. Nós vamos louvar com a nossa alma até que o inferno estremeça, até que demônios se calem, até que o céu desça. Vamos louvar com os pés, vamos louvar com as mãos, vamos louvar com a boca, vamos louvar com o espírito. E vamos declarar: não quero bênção, quero a presença, quero a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Há um lugar onde a tua glória pode derreter o meu coração, onde não haja mais medo, não haja mais dor, não haja mais ansiedade. Eu quero acordar nesta sexta-feira tomado pela tua glória, uma coragem que vem do céu, onde algo em mim vai estar acontecendo 24 horas por dia. Algo em mim vai acontecer em todos os momentos, em todos os lugares. Eu não sei segurar mais. É um espírito que habita em mim, e a Bíblia diz que ele habita em meio aos louvores. Então agora chegou a hora. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé dando glórias ao nome de Jesus. Coloque-se em pé dando aleluias ao nome de Jesus. Hoje é o dia que nós vamos quebrar pactos. Hoje é o dia que nós vamos quebrar pactos, onde nós amamos mais os presentes. Deus está dizendo: tá bom, eu te curo, mas eu não vou com você, então eu prefiro morrer doente e o Senhor do meu lado. Tá bom, eu vou abrir essa porta de emprego, mas eu não posso ir com você, porque você adora bezerro de ouro. Você não quer saber da minha presença, mas eu te prometi um emprego. Escuta aqui: tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas não se alegre com a promessa, se alegre com a presença. Se alegre mais com a presença do que com a promessa. A igreja brasileira sofre porque aprendeu a amar mais a promessa do que aquele que dá a promessa. É por isso que temos uma classe de crentes frágeis, crentes meninos, que vivem de temporada. Quando o calo aperta, corre para a igreja, e quando as coisas melhoram, voam da igreja. Quando o diabo aperta o cerco, vem, vira crente, faz lírio play, CDV, faz tudo na igreja, vira voluntário. Mas quando o dinheiro cai na conta, some. Quando arruma as namoradas, some, porque ama mais a promessa do que a presença. Eu não estou nem aí para a promessa. Se o Senhor estiver comigo, eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho vida, eu tenho sustento. Eu quero a presença. Mostra-me a tua glória, Senhor. Se eu tiver a presença, eu me levanto. Se eu tiver a presença, eu me levanto. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Mostra-me a tua glória. Pastor Diego, como eu sei que Deus está comigo? A prova que Deus está com você é que aquilo que deveria consumir você não vai consumir.
Fecha os seus olhos, fala comigo. Aquilo que deveria me consumir não vai consumir. Por quê? Porque a glória está em você. Por que o fogo não consumiu a sarça? Porque a sarça estava cheia de glória. Você não precisa pedir para Deus aliviar a barra para você. Você não precisa pedir para Deus afastar teus inimigos. Você precisa pedir para Deus derramar glória em você. Porque se você tiver glória, aquilo que te consome não consome mais. Então levanta a tua mão. Toda alma silenciosa, toda alma abatida, toda alma perturbada, toda alma que está em choque, todo espírito que está dormente, toda vida que se esfriou, nós damos uma voz de comando agora. Nós queremos a glória de Deus. Você vai dizer para Deus o que Moisés disse, e Ele vai colocar você no lugar ao lado dele agora. Você vai começar a dizer desesperadamente: mostra-me a tua glória. E até que Ele coloque você ao lado. Não pare, não pare. Quebra o silêncio. Algo está sendo destravado na tua vida aqui agora. Algo está sendo destravado no teu coração. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Eu não quero isso se eu não for. Eu me nego a sair desse culto sem sentir a tua presença. Enche a minha cabeça, enche o meu corpo. Mostra-me a tua glória. Deixa a glória descer sobre você. Deixa esse Deus tocar em você. Entra na fenda da rocha. Entra na fenda da rocha. Um homem quebrado, entrando numa rocha que foi quebrada. Há um poder descendo sobre ti. É muito melhor que carro, é muito melhor que casa, é muito melhor que filho, é muito melhor que marido, é muito melhor que emprego, é muito melhor que viagem, é muito melhor que processo na justiça. É uma glória, é a glória, é a glória, vai a glória, é a glória. Deixa essa glória te envolver, deixa essa glória te moldar, deixa essa glória te ampliar, deixa essa glória te encher, deixa essa glória tomar teus olhos, tomar tua boca, tomar teu coração, tomar tuas mãos. Dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço, dá espaço. Quebra o silêncio. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.